A segunda temporada de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder começa com o amanhecer da Segunda Era e com Sauron tentando começar a incitar os orcs a uma guerra contra os elfos e contra todas as outras raças da Terra-média. E o Sauron ali tinha um rosto bem diferente do rosto do Halbrand que a gente viu e também do rosto do Anatar, e é sobre essa transformação que eu vou falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente explicar um pouquinho da natureza do Sauron, né? O que é o Sauron e como ele sobreviveu àquele motim dos orcs e também o motivo dele ter mudado de aparência. Tipo assim, do Anatar para o Halbrand é o mesmo ator, continua ali o mesmo rostinho. Mas do primeiro Sauron para o Halbrand muda o ator e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes de tudo, eu quero avisar vocês que a gente já fez análise dos 3 primeiros episódios da segunda temporada de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eles estão linkados no card desse vídeo aqui, depois deem uma olhadinha, a gente fez separado, episódio 1, episódio 2, episódio 3, pra vocês verem cada um de forma isolada, e a gente vai fazer isso com todos os episódios da temporada às quintas-feiras. Saiu o episódio, eu assisto e já gravo o vídeo pra vocês tentando publicar o quanto antes. Dito isso, bora falar especificamente deste ponto. A gente viu ali o Sauron fazendo um discurso com os orcs ali, um discurso que bate muito com aquilo que o Adar tinha falado para Galadriel sobre o próprio Sauron na primeira temporada. Sauron devoted himself to healing Middle-earth. Que o Sauron não se importava com as vidas dos orcs, que o Sauron queria curar a Terra-média, e que, por conta de todo esse discurso meio egoísta do Sauron, né, incitando só a guerra e mostrando para os orcs que os orcs seriam usados como bucha de canhão, que o Sauron tava nem aí para eles, é que o motim começou, que o Adar deu o primeiro golpe e os orcs acabaram matando o Sauron. Já começa por aí, o Sauron é um ser imortal e por isso ele não pode morrer. O corpo físico dele ali meio que morre nesse momento, só que antes disso ele solta aquela rajada de gelo que deixa a situação do jeito que a gente vê a Galadriel explorando no começo da primeira temporada, né? E o sangue dele começa a escorrer e vira uma espécie de simbionte, um tipo de Venom ali que sai caçando vida para retomar uma forma humanoide. Então esse é o primeiro ponto. O Sauron, ele é uma entidade imortal, então ele não pode ser de fato morto e por isso que ele consegue resistir nesse ponto aqui. Ele é um Ainur. Os Ainur são seres sagrados que foram as primeiras e mais poderosas criações do Deus único do universo de Senhor dos Anéis. Eles são uma linhagem inferior aos Valar, mas ainda assim são criaturas extremamente poderosas conhecidos como Maiar. Os Maiar, eles são estes seres divinos que foram enviados para a Terra, né, para a Terra-média ali, para ajudar na criação da Terra, e depois, posteriormente, mais alguns Maiar foram enviados justamente para enfrentar um Maiar que se rebelou, que é o próprio Sauron. Então o Sauron, ele é dessa linhagem divina, ele realmente é mais do que um homem, mais do que um elfo, mais do que um orc, do que um anão. Ele é meio que uma divindade mesmo, e por isso que ele não pode morrer. Um outro ponto aqui é que ele tem essa habilidade metamorfa, né? O Sauron diversas vezes, ele muda a sua aparência, virando até outras criaturas. Ele pode virar um lobo, por exemplo, né? Ele muda a sua aparência para a aparência que mais cabe para ele, que mais beneficiaria ele naquele momento que ele precisa. Então a gente tem também esse ponto. Quando ele estava ressurgindo ali, ainda estava como Venom, estava como aquela melequinha, ele foi buscando vida para ganhar mais vida, para poder voltar àquela forma humanoide. Então ele come o rato, depois ele vai comendo uns bichos maiores, até chegar na humana ali, naquela mulher que estava passeando aí de boa, coitada. E aí ele volta na forma de Halbrand, e aqui nós temos a mudança de ator. E por que que ele fez isso? Porque ele precisava, como eu disse, ele muda de aparência conforme as necessidades dele para cumprir o objetivo dele. Ele manter a mesma aparência física que ele tinha quando os orcs e o Adar tentaram matá-lo não ajudaria ele. Porque a primeira vez que o Adar visse o Halbrand de novo, né, o Sauron de novo, ele já saberia que é o Sauron e não ia dar certo esse plano dele de ir se infiltrando nas raças e incitando uma guerra aos poucos, como ele está fazendo. Então ele precisava ter uma aparência humana, humanoide, né, digamos assim, com 2 pernas, 2 braços, olhos e tudo mais, mas não podia ser a mesma de antes, porque ele seria imediatamente reconhecido pelos inimigos dele da guerra, os elfos também que lutaram com ele na Primeira Era. Todo mundo que já teve um contato com o Sauron o reconheceria de imediato. E agora que ele está sem exércitos, sem forças e que ele foi negado pelos orcs, ele precisa reerguer este poder dele de Lorde das Trevas, e para isso ele precisa de uma nova aparência para poder ir entrando aos pouquinhos, que é o que ele está fazendo aqui nesse momento.
A transformação dele de Halbrand para Anatar, o Senhor dos Presentes, né, em um elfo, ele mostrando a real aparência divina dele, é uma tentativa, uma forma que ele encontrou para se familiarizar melhor com o Celebrimbor. Então, naquele ponto, ele precisava que o Celebrimbor sentisse mais fé nele, digamos assim, e ele se põe como essa criatura divina. Ele explica a real natureza Maiar dele, né? E o Celebrimbor já fica ali completamente enfeitiçado, já começa a meter o pau no Gil-galad, já começa a fazer as coisas ali. Funcionou também pra ele, mas aqui a gente viu que é a mesma carinha, né? A carinha do Halbrand ali, só que com os traços mais élficos deste momento. Então, o objetivo é outro, mas essa habilidade dele permanece a mesma. E isso ele tá fazendo desde o começo. Ele esteve em Mordor no começo, no primeiro episódio, porque ele queria colocar uma pulga atrás da orelha do Adar, falando que o Sauron tá vivo, só que ele não sabia quem era o Sauron, o que ele não conseguiria fazer se ele tivesse a mesma aparência do começo aqui que a gente viu. Ele consegue fazer isso. Agora o Adar vai mobilizar os orcs para entrar em guerra, que é o que ele quer. Ele quer toda a Terra-média com essas raças todas entrando em guerra umas com as outras, para que ele possa crescer no meio de toda essa confusão, de toda essa maldade. Depois disso, ainda como Halbrand, ele vai se aproximar, se reaproximar do Celebrimbor, porque a Galadriel não quis falar que o Halbrand é o Sauron, né? Beleza, o orgulho dela, ela é um ser também que não é um santo nem nada, então ela tem esses sentimentos conflitantes. Já falei sobre isso também no vídeo de análise do primeiro episódio da segunda temporada. E aí ele consegue fazer isso com essa forma aparentemente mais divina e mais imponente. Então ele já conseguiu influenciar uma espécie, os orcs, através do Adar entrando em guerra, incitando o Adar a entrar em guerra. Os outros povos ele vai manipular através dos anéis, porque ele segura o Mithril e ele consegue ter uma influência agora direta nos itens que serão forjados através do metal que ele segurou. Ele não teve essa influência na forja dos Anéis dos Elfos, porque quem segura é o Celebrimbor, não é ele. Mas aqui ele pede pro Celebrimbor, o Celebrimbor dá o bagulho na mão dele, ele consegue colocar um pouco da energia dele ali. Quando ele forjar um anel para todos governar, ele vai governar os usuários de todos os outros anéis que foram forjados neste momento. Então ele vai conseguir ter influência sobre os usuários desses anéis. E quem vai receber esses anéis são simplesmente os homens e os anãos. A gente já falou sobre o uso do anãos, não anões, no universo de Tolkien. São estes grandes líderes destes grandes povos, então eles vão ditar o desenvolvimento da Terra-média, seguindo uma influência secreta e escondida do Sauron, sem que ele saiba. Então por isso que ele teve que mudar de aparência, a gente teve que ter essa mudança de ator, para que ele pudesse voltar a se aproximar dos orcs, voltar a se aproximar dos elfos, sem ser reconhecido pelas ações dele na guerra que ele perdeu ao lado do Morgoth. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e também comenta se vocês quiserem um vídeo sobre a origem toda do Sauron, que a gente faz também, falando um pouco da relação dele com Morgoth, de como ele agora tenta assumir o lugar do seu antigo mestre e tudo mais. Eu espero que tenham gostado, se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima. Tchau, tchau!